Bom, pessoal, bem-vindos, tudo bem? Nesses tempos de isolamento social, né, a alternativa que a gente tem é apelar para uma hospitalidade virtual. Então eu vou colocar para vocês aqui alguns tópicos, né, que a gente iria discutir em aula, e eu peço depois que a gente possa interagir pelo fórum do Moodle, né, contando um pouco sobre, enfim, a situação de cada um. Bom, eu vi que a maior parte de vocês viu os textos, né, acertaram as respostas do questionário. Alguns pontos, assim, né, o questionário ele acaba sendo bem restritivo no sentido de ser sensível à caixa alta ou acentos, então, porventura, algumas respostas ficaram erradas nesse sentido, mas eu já corrigi, tá? Bom, seguindo então em relação ao nosso tópico, né, que é a questão da hospitalidade, eu vou minimizar aqui o meu rosto, né, e a gente vai poder ver essa apresentação. Acho que muitos de vocês conhecem essa árvore aí, né, é o umbu, é um símbolo da nossa hospitalidade no Pampa, né, essa árvore que acolhe os visitantes, os transeuntes, né, que procuram a sua sombra e o seu descanso. E então acho que falar de hospitalidade nesse contexto do turismo é importante porque o turismo diz respeito justamente a esse ir e vir de pessoas, a esse acolhimento e a essa relação com o outro, né? Então, qual é a relação, de onde vem essa palavra hospitalidade? Né? É uma palavra com origem em latim e justamente tem nesse radical, né, essa ideia do cuidado com o outro. Então, a hospitalidade está vinculada a essa acolhida, a esse cuidado que a gente dá com o outro. Justamente o oposto, ou o contrário, né, da hospitalidade vem a ser a hostilidade. Né? Então, ao contrário da gente se sentir acolhido, a gente se sentir hostilizado. Né? Então, hóspede e hostil. Nesse sentido, então, essa condição de cuidado com o outro, né, implica também no reconhecimento dessa condição do que vem a ser esse outro, dessa pessoa que merece ser acolhida e ser tratada com respeito, diferente do inimigo, né, que seria, enfim, no caso da guerra ou no caso, enfim, de alguma outra condição que implique uma pessoa não ser acolhida. Né? Então, essa relação de hospitalidade, ela diz respeito a uma relação entre hóspedes e anfitriões. Coloca, então, alguns códigos, né, de como é que eu devo receber as pessoas e, ao mesmo tempo, ao ser acolhido, como é que eu devo me portar, enfim, na casa, e casa no sentido mais amplo, né, não só a casa, mas também a comunidade e outros locais em que eu me encontro no estrangeiro. Né? Então, nesse sentido, a hospitalidade ela é recheada de códigos culturais, né, que, enfim, talvez acho que no fórum é interessante vocês colocarem alguns códigos, algumas situações que vocês já passaram em relação a isso. Né? Enfim, quando vocês chegam na casa de alguém, que vocês podem mexer na geladeira ou não, podem, sei lá, né? Tem tantas questões, devem trazer um presente, né, para representar agradecer esse convite, né, essa dádiva. E ao mesmo tempo também essa questão da hospitalidade, do recebimento de outros, né, na nossa casa, implica também numa delimitação de algumas fronteiras, né, de alguns espaços em que essa pessoa, por mais bem-vinda e acolhida que ela seja, ela não pode entrar, seriam os frutos proibidos. Né? Se a gente fosse lembrar, assim, por exemplo, né, da história do Éden, quando Deus permitiu, né, a Adão e Eva ficar no paraíso, ele disse, olha, vocês não encostem naquela árvore proibida. Né? Enfim, a Eva foi lá, comeu uma maçã e a gente já sabe o que aconteceu com o resto da história. Né? Então, nesse sentido, esse acolhimento ele não é totalmente restrito, né? Ele tem algumas limitações e que é importante de serem colocadas. Né? A hospitalidade, então, nesse sentido, é um ritual, é uma obrigação, né, bastante antiga. Esse exemplo dessa iconografia aí, né, essa imagem, ela é uma imagem da Grécia, mais ou menos no século 12 a 9 a.C., né? Ou seja, quase 3.000 anos atrás, e a gente já fala, então, nessa questão desse acolhimento ao estrangeiro. Então, tanto na Grécia quanto em outras várias religiões, como na própria religião cristã, algumas religiões, enfim, não religiões, mas visões de mundo indígena, né? Eu tenho essa ideia de que a hospitalidade é algo sagrado, né? Ou seja, eu tenho um certo dever de acolher a esse outro. E esse dever, ele vem por conta de vem recheado, né? Vem permeado de algumas dimensões. Uma dimensão social,
uma dimensão sagrada e uma dimensão política, né? Então, nesse sentido, uma dimensão social em que eu acolher o outro e eu ofertar alimentos, eu ofertar enfim, esse respeito em relação ao outro, ele permite com que eu reforce meus laços sociais, né? Então, ele permite, por exemplo, que quando eu encontro uma certa dificuldade, eu possa contar com os outros, né? Eu possa ter essas alianças, né? Por outro lado, também, a hospitalidade ela tem um caráter sagrado. Então, existia essa obrigação religiosa, no caso da Grécia, né? E sempre que chegava um estrangeiro, eu fazia algumas ofertas aos deuses, né? Demonstrando um acolhimento não só a esse estrangeiro, mas também à própria figura dessa divindade, né? Então, no caso aqui, eu tinha que, por exemplo, queimar a perna de um boi, né? E fazer libações, ou seja, derrubar aquele vinho para o santo, né? Então, um pouco, talvez se a gente for remeter um pouco hoje em dia, né? Quando a gente recebe alguém em casa, a gente tem que ofertar de comer, oferecer um churrasco, oferecer alguma coisa para essa pessoa que está vindo, como uma maneira não só de demonstrar esse respeito, né, mas de reforçar esses nossos vínculos sociais, né? E nesse caso aqui tinha uma dimensão sagrada. Por quê? Porque também tinha um pouco essa ideia de que os deuses podiam estar escondidos, podiam se vestir de mendigos, né? E justamente para quem se demonstrasse essa hospitalidade, esse acolhimento em relação a eles, né? Essas pessoas seriam premiadas, né? Um pouco também essa história está presente na religião cristã, né? E esse acolhimento que Cristo faz ao lavar os pés dos mendigos, enfim. E por um outro lado também vinculado à caridade, né? Essa hospitalidade ela também tem uma dimensão política bastante forte, né? Por quê? Porque ao demonstrar hospitalidade em relação aos outros, ela me permitia que eu fizesse alianças políticas, né? Porque a hospitalidade ela implica em eu reconhecer essa figura que vem de fora como um igual meu, né? Então, na medida em que eu acolho alguém, eu espero que essa pessoa, numa situação semelhante, também me acolha, né? Eu espero uma reciprocidade nesse sentido. E a hospitalidade era uma maneira de manter esses vínculos políticos, né? Principalmente entre famílias reais e outros tipos de circulação, né? Que a gente pode imaginar até hoje, por exemplo, quando, né, nesses vínculos de reciprocidade, quando, por exemplo, um país pede visto para os cidadãos de um outro país, né, eu tenho esse direito de reciprocidade, ou seja, se os Estados Unidos pedem visto para um brasileiro entrar lá, o Brasil também pede um visto para o americano entrar aqui, né? Eu tenho essa reciprocidade em relação a essa hospitalidade, né, em que eu posso receber e no modo como eu trato esses outros, né? E a hospitalidade nesse sentido, então, ela vai acontecer em diferentes domínios, né? Ela não diz só a respeito a uma esfera sagrada ou política, né? Mas ela acontece em diferentes âmbitos. Por exemplo, na hospitalidade doméstica, quando a gente recebe pessoas em casa, né? E aí, então, eu tenho algumas características, por exemplo, dessa hospitalidade doméstica que vão ser diferentes de uma hospitalidade comercial, que é mediada pelas trocas financeiras, né? Então, na hospitalidade doméstica eu escolho quem vai na minha casa, quem não vai, quem eu posso convidar para um casamento, para um aniversário ou não, né? E da mesma maneira eu tenho uma série de obrigações. Eu não posso cobrar, por exemplo, essa pessoa por uma refeição que ela vai fazer. Enfim, até posso, mas isso vai ser violar alguns códigos, né, de conduta que talvez as pessoas me enxerguem de uma maneira um pouco diferente. Aquele cara é mesquinho ali, cobra até para um churrasco dele, enfim. Eu tenho uma hospitalidade pública também, né, que diz respeito à maneira como as sociedades e como é que os coletivos vão acolher esses diferentes, esses outros, né? Então, nesse sentido, a hospitalidade pública a gente pode pensar como é que as nossas cidades estão preparadas, por exemplo, para acolher os idosos ou as pessoas com mobilidade reduzida, ou como é que a gente acolhe os refugiados, né, as pessoas com necessidade, ou, em certo sentido, os próprios visitantes, né, os próprios turistas. Então, uma série de iniciativas em relação à hospitalidade pública são importantes no âmbito do turismo para fazer com que as pessoas se sintam bem ao visitar um local, né? Então, um pórtico de boas-vindas, uma orientação no idioma que aquela pessoa fala,
né? São pequenos gestos que auxiliam aquela pessoa a se sentir à vontade, a se sentir em casa e, portanto, aproveitar aquela visita, né? E a hospitalidade comercial, por um outro sentido, né? Ela ganha um impulso bastante forte dentro do capitalismo, com a necessidade de deslocamentos pelos mais variados motivos, né? Motivos comerciais, de negócios, enfim, motivos de saúde, como também motivos de lazer, né? E essa hospitalidade comercial, ela difere-se da doméstica no sentido em que eu não preciso ter esse vínculo, essa relação com quem está me ofertando e com quem é que está recebendo essa hospitalidade, né? Isso fica de uma maneira mais, a gente pode dizer assim, despessoalizada, né? Então, no sentido de que se eu vou, por exemplo, sei lá, uma cidade qualquer, né? Vou passar um final de semana em Jaguarão. Eu não conheço ninguém em Jaguarão, não sei quem é que pode dar hospitalidade, eu posso procurar um hotel lá, né? E mediante o pagamento eu posso ficar, enfim, nesse hotel, né? Em certa medida, eu também, ao ficar no hotel, eu não tenho obrigação de levar um presente para alguém que está no hotel, eu não tenho obrigação de certa forma, ficar fazendo sala para o recepcionista do hotel, né? E uma série de códigos, expectativas que eu teria se eu ficasse na casa de algum parente meu, por exemplo, né? Então, a hospitalidade comercial, por um lado, ela está desobrigada nesse sentido, mas isso não implica em que eu não tenha uma hospitalidade concreta, verdadeira, né? Porque alguns autores vão dizer que justamente pelo fato dessa hospitalidade ser paga, né, ela não seria genuína, mas no sentido de que aquelas pessoas que estão acolhendo seus hóspedes têm uma percepção verdadeira de que elas estão preocupadas com as necessidades desses hóspedes, né, em procurar satisfazer essas pessoas, não por elas estarem pagando, mas porque se importam com elas, né, eu teria, nesse sentido, uma hospitalidade genuína, né? E a hospitalidade virtual, então, o autor Camargo, que vocês leram, coloca, né, é algo recente, que diz respeito justamente a esses novos contextos, né, virtuais, como o que a gente está vivendo agora, de acolhimento tanto enfim, num site, quando eu entro, ou como é que eu vou buscar informações, né, em relação ao local, e como é que essas diferentes medidas virtuais fazem com que as pessoas possam ser tratadas de uma maneira respeitosa. Tá ok? O autor coloca, então, esses diferentes tempos e espaços da hospitalidade. Então, a hospitalidade, ele coloca esses 4 domínios, né? A doméstica, pública, comercial e virtual. E, por outro lado, tem também 4 eixos de práticas principais, né? Por um lado, então, o que seria esse processo da hospitalidade, né? Eu tenho recepcionar, que é eu receber as pessoas, acolhê-las e fazer com que elas se integrem a esse meu âmbito doméstico, digamos assim, né? Alguém que vem de fora, ele vai poder se sentir à vontade dentro da minha casa, né? Ou dentro da minha cidade, enfim. Eu tenho essa hospedagem, que é eu fornecer esse pouso e abrigo, né? Permitir que a pessoa descanse. Eu tenho o alimentar, né? Que é fornecer o alimento, tem toda uma relação aqui da comensalidade, ou seja, dessa ideia de comer junto, e uma série de significados que isso tem, né, quando a gente compartilha a mesa e o alimento com outras pessoas, e a importância que isso tem nos nossos vínculos sociais, né, e a ideia de entretenimento também, né, que eu tenho que fazer com que esse meu hóspede sinta-se satisfeito, né, é um pouco aquele bom e velho fazer sala. Tá? E a gente pode pensar essas 4 práticas de hospitalidade nesses diferentes âmbitos, né, da hospitalidade doméstica, pública, comercial e virtual. Dentro da hospitalidade comercial, então, eu tenho algumas estruturas, né, se a gente pensar, por exemplo, um hotel, que estão relacionados a esse tema. Então, ao receber as reservas, a recepção, ao hospedar, né, as diferentes unidades habitacionais, a lavanderia, a limpeza, ao alimentar o restaurante, a copa, né, ao partir também, né, esse outro autor aqui coloca o partir como um processo de hospitalidade, né, a portaria, o próprio caixa, e o entreter aqui, os passeios, jogos, enfim. Eu coloco então para vocês alguns fóruns, né, dentro do Moodle que eu gostaria que a gente interagisse a partir deles, né. Um deles seria de vocês lerem as reportagens que eu coloquei ali como sugestão e a gente debater um pouco esses diferentes domínios da hospitalidade que se apresentam nesses textos, tá certo? Bom, espero que enfim, vocês fiquem
bem, né? Toda essa situação estranha que a gente está.